tudo bem? Bem-vindos ao canal Dia a Dia Jurídico. Eu sou o Marcos Marinho, eu sou advogado. Nesse canal eu trago um pouco da vivência jurídica, algumas dúvidas jurídicas, assuntos relacionados ao tema jurídico do dia a dia. E trago hoje a questão da penhora. O que é a penhora em si? A penhora é a apreensão do bem entregue ao credor para satisfação do crédito. Assim, é um meio de execução para a satisfação desse crédito, caso não haja o pagamento espontâneo do devedor. Como se dá a penhora? A penhora, ela se dá no seguinte sentido: vai penhorar esse bem através de busca e apreensão ou entrega espontânea. Esse bem, ele vai ser ou leiloado ou usado para abater o débito. Por exemplo, se o credor tem um crédito de 30 mil e o devedor entrega um carro, por exemplo, de 30 mil e esse credor tiver interesse na aquisição deste veículo, o crédito vai se extinguir ali. Existem bens que não podem ser penhorados. Esse é o bem de família. O bem de família é aquele imóvel onde a família reside, ou seja, é o lugar onde o pai, a mãe, o avô, o tio, os filhos e os netos da mesma unidade residem. Família é o sentido dinâmico, por isso tio, vô, tudo mais. Porque hoje a entidade familiar ela se estende ao modelo mais amplo. Assim, esse bem imóvel não poderá ser penhorado. Isso visa resguardar o bem da família para proteger a entidade familiar. Mas, porém, existem exceções. Exceções quanto à penhorabilidade desse imóvel. São 7 exceções. Dentre elas temos a aquisição desse imóvel através de crime. Exemplo, aquisição do imóvel mediante extorsão, dinheiro proveniente de um crime. Também há exceções quanto a impostos predial. No caso, você atrasar o seu IPTU e for acumulando a dívida, a administração pública pode entrar com uma execução para satisfazer esse crédito. Também temos a questão da pensão alimentícia. Sim, a pensão alimentícia pode ser objeto de penhora do bem de família. Os bens dados em garantias também são objeto de exceção. Por exemplo, se você deu o seu imóvel em garantia para algum contrato, esse bem impenhorável, via de regra, se tornará penhorável. Assim, a lei traz alguns casos, sendo eles: no caso de hipoteca, você dá seu imóvel em garantia para o empréstimo. No caso de não pagamento desse empréstimo, o banco pode entrar com a execução e penhora desse bem. Também nos casos de empréstimo para a construção do imóvel, é passível a penhora desse bem. E também nos casos de contrato de locação, no qual geralmente para um terceiro o proprietário do imóvel se responsabiliza em dar como fiança esse imóvel para garantir esse contrato de locação, assume a responsabilidade no cumprimento integral desse contrato de locação. Se não for cumprido, o bem dele poderá ser penhorado, mesmo sendo impenhorável, porque há uma exceção. Terminando o tema, é muito importante tomar cuidado no contrato de locação, ao qual você empresta o seu bem máximo a um terceiro. Esse bem pode ser objeto de penhora, e é muito comum em contrato de locação a inadimplência. Então, você assume esse risco de entregar esse seu imóvel à penhora, a execução, e corre o risco de perdê-lo. E por fim, a questão do valor do imóvel. A legislação ela protege o médio padrão de vida. Exemplo, se você tiver um imóvel de 3 milhões de reais e sua dívida for de 1 milhão, é entendido, isso vai depender do caso em concreto, que esse imóvel, mesmo sendo seu único imóvel, você não pode ter mais imóveis, pode ser penhorado, pois ele tem um alto valor agregado. Esse valor remanescente ele será suficiente para a aquisição de um novo imóvel e um bom padrão de vida, um médio padrão de vida. Assim é o entendimento da legislação. Então, tem que ficar atento às exceções da penhora,
para não correr o risco de perder o bem. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, curta, comenta, se ficou com alguma dúvida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.